Quero saudar a todos os irmãos aqui presentes, rogando a Jesus que nos abençoe, trazendo-nos ao nosso íntimo o seu carinho, a sua compreensão, o seu amor, a sua luz. Antes de iniciarmos as nossas colocações, gostaríamos de manifestar a nossa gratidão pelo convite recebido e de confessar que quando recebemos a proposta da Irmã Maria do Carmo para estarmos aqui com vocês, ficamos muito surpresos e também assustados, né? Não quero esconder o friozinho na barriga aqui dentro, porque estamos mais ou menos acostumados a falar por um tipo de público que tem características bem definidas, principalmente a da sua flutuação. É um público que não é o mesmo sempre e, portanto, nem sempre reúne, como é aqui o caso, de pessoas que já estão desde longa data numa caminhada dentro da doutrina espírita e que, em função disso, tem um conhecimento mais largo dentro da nossa veneranda doutrina. Então, fazendo esse breve introito, essa breve introdução, nós queremos colocar que, a partir da proposta que nos foi feita, da temática para ser tratada, nós estruturamos uma conversa que vai girar em torno do seguinte tema: o espírita, a sua missão na Terra e o seu compromisso com a sua renovação pessoal e com a sua renovação no mundo. E de uma forma bem simples, nós queríamos fazer algumas colocações nesse sentido, de modo que possamos, se necessário for, trocar ideias, estabelecer um diálogo em torno dessa temática. E de início, nós gostaríamos de citar uma passagem evangélica que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos que vão de 14 a 16, e que encerram a missão do cristão, a missão do espírita na Terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da terra, mas sim sobre o velador, sobre o candeeiro, sobre o candelabro, de modo que ilumine a todos aqueles que estão na casa. Assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa passagem evangélica, ela nos revela substancialmente a missão que cada um de nós possui dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, dentro da sua própria condição de espírita. A luz de que fala Jesus é um emblema para os conhecimentos espirituais, é um símbolo para as leis universais que regem a vida, os nossos destinos, as nossas experiências na Terra. E esta luz, como coloca o Cristo, esteve durante muitos séculos soterrada embaixo da terra. A luz embaixo do alqueire retrata todas as escolas iniciáticas do passado distante, desde a Índia antiga ao Egito, as escolas caldaicas, babilônicas, as escolas de mistério na Grécia, como a de Pitágoras, a dos mistérios eleusinos e órficos,
nas quais se teve todos os conhecimentos espirituais, que hoje estão enfeixados num corpo doutrinário, no que nós chamamos de doutrina espírita, mas que eram, para usar outra expressão evangélica, era um tesouro oculto. Era algo que estava disponível para uma pequena parcela da população. Era algo que estava ao alcance de um número muito restrito de pessoas, que passava por toda uma série de sacrifícios, por rituais de iniciação dolorosíssimos, a fim de ter acesso a todo esse conjunto de conhecimentos, aos quais hoje nós temos acesso de forma livre e desimpedida, sem exigência alguma, sem bloqueio algum, sem limitação alguma, dependendo apenas do nosso desejo, da nossa vontade de aprendê-los, de acessá-los, bem como da nossa capacidade para compreendê-los. Então, a luz embaixo do alqueire encerra os conhecimentos espirituais que foram apossados, de alguma forma, por uma pequena elite e que se manteve dona, proprietária do mesmo, e estabelecendo as regras para quem teria ou não acesso às mesmas. E a luz no candelabro, a luz no velador, a luz na candeia, vem representar justamente a mensagem aberta que o Cristo nos traz e a mensagem espírita com a qual estamos familiarizados. E é oportuno lembrar que o próprio Cristo, em função dos tempos em que esteve presente na Terra, que eram tempos de muita ignorância, muita incompreensão, não muito diferentes dos atuais, mas em função disso, encontra-se no conjunto dos seus ensinos um relativo esoterismo, esoterismo com S, de conhecimento fechado, conhecimento que também não era partilhado com todos. Por isso, o próprio Cristo esclarece, está lá no Evangelho de Mateus, como no de Marcos, no de Lucas e também no de João, que Jesus falava ao povo através de parábolas, através de contos, através de histórias do dia a dia, que era mais fácil para introduzir as ideias espiritualistas que o Cristo estava trazendo. Mas aos seus discípulos mais próximos, ao corpo dos apóstolos, ele falava mais abertamente. É do nosso conhecimento o famoso diálogo que Jesus mantém com Nicodemos, quando Jesus lhe fala da reencarnação, e Nicodemos, que era um sacerdote hebreu, iniciado na própria Cabala, que é o esoterismo judaico, e que ensina também a reencarnação e outros princípios, e Jesus se expressa, externando-se com surpresa desta forma, em relação à surpresa que Nicodemos manifesta quando Jesus lhe fala da lei reencarnatória. Jesus lhe diz assim: Nicodemos, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Se não me compreendeis quando vos falo das coisas da terra, como podereis me compreender quando vos falar das coisas celestes, das coisas espirituais? Então, Jesus, para o grupo que lhe seguia os passos de forma mais estreita, falava abertamente das coisas espirituais, né? Dos dons espirituais, das faculdades que nós trazemos dentro de nós enquanto seres humanos e que apontam para o nosso futuro radioso de uma humanidade redimida, na qual nós poderemos dar uma vazão ao desenvolvimento dessas faculdades maior do que na atualidade, do que diretamente ao povo, que Jesus mantinha um cuidado muito grande
adotando as parábolas para introduzir no seio das massas as ideias de mortalidade, de continuidade da vida após a morte, de reino dos céus, como metáfora para a intimidade do homem. Mas essa compreensão destes ensinamentos espirituais depende exclusivamente da posição em cada uma das consciências que se defrontam e se confrontam com esses ensinamentos se encontram. Um místico eslavo chamado Pedro Ouspensky escreveu e realizou 4 conferências alertando a humanidade para uma realidade que vai além da corpórea, que vai além da física, e que foram fechadas num opúsculo, num pequeno livro intitulado Psicologia da Evolução Possível ao Homem, onde ele rompe com a psicologia tradicional para avançar na direção do futuro radioso que nos aguarda, do nosso amanhã espiritual, das potencialidades que se encontram dentro de nós, mas que estarão amadurecidas, estarão despertas no futuro. E ele escreve na 2ª conferência que o homem na Terra pode apresentar 4 graus de consciência. O primeiro grau seria a de consciência de sono, na qual estaria a maioria das criaturas na Terra. Consciência de sono. A pessoa está presa, a pessoa que se encontra nesse grau de consciência está presa a si própria. Não consegue compreender muitas coisas além de si mesma, além do próprio umbigo. Caracteriza-se por uma grande egolatria, um exclusivismo, um apego a si próprio, ao ego. Está dormindo, está fechada para si mesmo, está fechada para dentro de si e esquecida das dimensões que não podem ser medidas, que estão além de si. Então, essa seria a consciência de sono. O segundo grau de consciência seria a consciência de vigília, ou de sono desperto, como ele coloca, na qual a pessoa que se encontra nesse estágio de consciência não estaria mais dormindo, mas já estaria despertando para uma realidade que vai além de si. Não se preocupa mais consigo mesmo, não tem olhos apenas para si, olha para quem está em torno, para os mais próximos, os familiares, os afetos, começa a alargar os círculos da sua consciência, começa a alargar as suas dimensões interiores. Nós, seres humanos, de uma forma geral, oscilamos entre esses 2 estados de consciência. O terceiro estado de consciência seria o estado de consciência de si mesmo, na qual o indivíduo já teria feito o seu trabalho de autoconhecimento e autotransformação, compreendendo a sua realidade íntima, a sua condição de espírito imortal, as leis que governam o seu processo de desenvolvimento interno e externo, a reencarnação, a comunicabilidade com o mundo espiritual, etc. Nós estamos avançando na direção desse grau de consciência. Consciência de conhecimento de si mesmo, consciência de si próprio, autoconhecimento. Mas ainda estamos muito distantes e podemos, como termômetro para medir o grau de distanciamento do nosso autoconhecimento, toda vez que nós paramos para voltar para dentro de nós e nos assustamos com o que encontramos aqui dentro.
né? A agressividade, a raiva, o medo, a incúria, o ódio, a vaidade, o ciúme e tantas outras coisas, que já não deveria, principalmente por estarmos na condição de espíritas, e ainda mais na condição de trabalhadores espíritas que somos todos nós, não deveríamos mais estar aninhando dentro de nós. Mas, embora sejamos espíritas, nós também somos humanos, e não temos como fugir a essas características que nos classificam enquanto tais. E a quarta classe de consciência, o quarto nível de consciência, seria o que ele chamou de consciência objetiva. A consciência objetiva seria aquela em que nós conseguiríamos, pelas nossas capacidades, pelo nosso grau de despertamento interior, defrontar a realidade tal como ela é. Nós não vemos a realidade como ela é, nós vemos como ela se nos apresenta. Certamente todos conhecem aquele famoso mito da caverna, escrito por Platão, que as pessoas ficavam dentro da caverna, né, de costas para a entrada, e havia ou a luz do sol, então a luz de uma fogueira, que projetava na frente deles, no interior da caverna, as sombras que passavam pela entrada da caverna e pela luz. E toda a compreensão que eles tinham da realidade era através daquelas sombras que eles viam projetadas. Mas aquelas sombras não eram a realidade. E nós estamos nessa condição. Nós não defrontamos a realidade tal como nós a vemos, porque ela não é assim. Nós temos uma impressão através dos nossos sentidos, como nós a percebemos. Um cego não percebe a realidade como alguém que vê a percebe. Então, nós estamos muito longe desse grau de consciência, a que ele atribui a espíritos muito evolvidos. O espírito Emmanuel, num livrinho que foi escrito por um ceareiro espírita chamado Martins Peralva, é o Pensamento de Emmanuel. Nesse livrinho tem um dos capítulos que fala sobre evolução, e o Martins Peralva traça um gráfico que foi inspirado no próprio espírito Emmanuel. O espírito Emmanuel, né, nesse gráfico, ele teve uma humildade muito grande. Ele colocou assim no sopé, né, na base do gráfico, menos infinito, daqui para baixo nada sabemos. E lá no início, no topo, no ápice, no ponto maior do gráfico, ele colocou assim, mais infinito, daqui para cima nada sabemos. E fica difícil para nós compreendermos que um espírito como Emmanuel, um espírito da envergadura de Emmanuel, um espírito com um grau de despertamento consciencial muito grande, possa ter limites para a sua compreensão. Se um espírito como ele possui limites para a sua compreensão e seu entendimento, que dirá nós? Então, nós gravitamos de um grau de consciência para outro, mais limitado, mais embotado, para um grau de consciência amplificado, maior, mais entendido. Jesus ensinou, através de uma parábola, que vamos repetir rapidamente, o mesmo que Pedro Ouspensky, através dessa classificação da consciência. Ensinou Cristo, certa vez, no ambiente afastado do tumulto da cidade, próximo ao lago de Genezaré, onde a multidão se uniu para ouvi-lo, que um semeador saiu a semear. E que parte das sementes que ele lançou caíram pelo caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso e por estarem a descoberto, as sementes logo germinaram, logo brotaram, mas por carecerem de raízes, ao despontar o sol,
A sua luz e o seu calor as crestou e as queimou. Outra parte das sementes caiu num terreno cheio de espinhos. As sementes vieram, mas os espinhos vieram com elas, e as envolveram e as sufocaram, e elas não puderam ir avante. Enfim, parte da semente caiu em terra boa e desenvolveu-se. E uma semente produziu outras 30, 60 e 100. E é o próprio Cristo que apresentou essa parábola para o povo, que explica depois na intimidade dos apóstolos o seu significado. E esclarece o Cristo que a semente que caiu, a semente simbolizando os conhecimentos espirituais, simbolizando a palavra divina, simbolizando o nosso entendimento das leis universais. Então, a semente que caiu à beira do caminho representa, e as aves do céu vieram e comeram, representaria aqueles que ouvem ou travam contato com esses conhecimentos, mas não conseguem compreendê-los e não são de nenhuma utilidade para si, porque estão na consciência de sono do Pedro Ouspensky. Allan Kardec também faz uma análise dessa parábola no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 6. É uma análise bem curta. E ele se pergunta se essa semente que cai no caminho, as aves do céu a comem, não simbolizaria aqueles que só acorrem à casa espírita atrás da fenomenologia mediúnica. Ele se pergunta isso, né, nessa interpretação que ele faz. Se não seriam só aqueles que estão desejosos, ansiosos do fenômeno material, das materializações, das curas, das sessões públicas, como ocorrem em muitas casas, onde há a manifestação dos espíritos e são atraídas até lá meramente pela sua curiosidade e não com o desejo sincero de se transformarem, de se renovarem interiormente. A semente que caiu em solo pedregoso simboliza aqueles que ouvem e tomam contato com esses ensinamentos, logo os abraçam com muita alegria, com muita ênfase, com muito entusiasmo, mas porque eles não criam raízes, quando surgem as primeiras dificuldades, os primeiros empeços, os primeiros desafios maiores, afastam-se daquele conhecimento. Quantos espíritas nós conhecemos que se encontram, podem ser colocados nessa condição, que travam contato com a doutrina espírita, se apropriam dos seus conhecimentos, mas em função das dificuldades que enfrentam, não conseguem perseverar neste caminho espiritual que iniciaram, porque a doutrina espírita também é um caminho espiritual, como todas as outras doutrinas, filosofias, posturas religiosas o são. Então, muitos espíritas não conseguem se firmar nesse caminho espiritual, porque semelham-se a essa semente que caiu no terreno pedregoso, e porque não tinham raízes, não prosperaram, acabaram sendo queimadas pelo calor do sol, pela aspereza das dificuldades, e se afastam, e voltam para a casa espírita, e se afastam de novo, e voltam para a casa espírita. Claro que aqui não devem conhecer muitas pessoas com essas características, né? Mas estão aqui, nesse segundo grau de consciência, a consciência de vigília. Né? Os conhecimentos não criaram raízes, não se fundamentaram ainda no entendimento interior.
Porque nós sabemos pela revelação dos Espíritos que tudo está dentro de nós. A lei divina, que é tudo o que nós precisamos saber na vida, segundo a revelação dos Espíritos, na questão 621, está dentro de nós, está na nossa consciência. Só que nós ainda não aprendemos a acessá-la. Assim como o analfabeto, diante das letras, não entende nada, nós não compreendemos os caracteres nos quais estão inscritas em nossa intimidade as leis divinas. E é por isso que os espíritos superiores e os fundadores das religiões do passado e os grandes místicos de todos os tempos têm apontado para dentro do homem como único caminho capaz de fazê-lo despertar e conhecer a sua intimidade e todos os enigmas existentes no universo. E Allan Kardec, então, se pergunta, referente à semente que caiu no terreno pedregoso, se não estariam simbolizados ali aqueles que frequentam os meios espíritas, frequentam as sessões espíritas, as sessões mediúnicas, mas estão ávidos para receber ensinos novos através dos medianeiros. Comunicados mirabolantes, revelações atualíssimas vindas da espiritualidade, mas que não querem aproveitar para a sua modificação interior. E Allan Kardec se faz essa pergunta, já no século XIX, quando a doutrina espírita estava nascendo. E nós vemos hoje uma procura muito grande, uma procura ávida por revelações novas, né? Conhecimentos novos, sendo que todo o conhecimento que nós precisamos está dentro da gente. E todo o conhecimento espírita que nós precisamos se encontram nas obras da codificação. Não necessitaríamos de nenhuma outra obra. Somente o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese nos bastariam, né? Ali existem conhecimentos que nós ainda não exploramos por não compreendê-los. É a semente que caiu na terra pedregosa. Então nós precisamos, né, voltarmos-nos para as nossas bases, a fim de compreender melhor o que é o Espiritismo e, principalmente, vivê-lo em nossas vidas com a intensidade que formos capazes, com a intensidade que conseguirmos. Existe, por exemplo, pessoas... muito obrigado. Pessoas que não se contentam na atualidade a conversar com os espíritos através do processo mediúnico. Tivemos oportunidade de ler um livro de um escritor espanhol chamado J. Benítez, que escreveu aquela famosa coleção Operação Cavalo de Troia, e nós lemos um livro que intitula-se 100 quilômetros em busca de OVNIs. E ficamos pasmados, surpresos, ao lermos em certo trecho da obra sobre alguns grupos de ufologistas que se comunicam com extraterrestres adotando práticas de psicografia, práticas psicográficas. Então, como se já tivéssemos assimilado suficientemente o conhecimento que os espíritos nos trazem, para estarmos recorrendo a espíritos, né, a seres extraterrestres, quiçá, talvez, de outras galáxias, para vir trazer-nos um conhecimento que a nossa consciência não abarca, não dá conta. E isso demonstra a nossa pequenez. Como diz Joana de Ângeles, somos crianças psicológicas. E o nosso entendimento, que é limitadíssimo, não abarca,
nem o conhecimento que os bons espíritos nos vêm trazendo, que dirá de espíritos de outras esferas. Sendo que isso não é novidade, porque se nós formos ler em muitas mensagens que se encontram no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, publicada por Kardec ao longo da sua vida, de uma forma mais abundante, inúmeros comunicados de espíritos que estavam encarnados em outros planetas e vinham, através da psicografia, trazer os seus comunicados. Mas nós estamos ávidos por esses comunicados, por essas revelações, preocupados se tem ou não tem vida em Marte, se em Júpiter realmente eles já estão perto do mundo divinal, do mundo celestial, do mundo em que a perfeição já se concretizou, e esquecidos das nossas realidades limitadas e das nossas condições interiores, que se materializam nas condições exteriores do nosso mundo. E nós temos que nos dar conta disso, que o mundo de fora é reflexo do mundo de dentro. O mundo que nós temos, embora certamente não seja para ninguém o mundo que nós queremos, é o mundo que reflete o que nós somos e o que nós temos dentro da gente. Fazendo referência direta à mensagem evangélica que foi lida, escrita brilhantemente por Pascal, né, a propriedade verdadeira, legítima, algo assim, né, a bagagem da nossa alma, do nosso eu espiritual. Então, o mundo reflete a nossa intimidade. E aquela semente que caíra sobre os espinhos e que foi obstaculizada pelos mesmos, representa todos aqueles que tiveram contato com os conhecimentos espirituais, se firmaram neles, mas não conseguiram viver de acordo com eles. Foram sufocados pelos cuidados do mundo, como diz o Cristo, pelos cuidados do mundo, com as preocupações terrenas, com o nosso corre-corre diário. E nós sabemos, enquanto espíritas, dos grandes desafios que nós enfrentamos em nosso dia a dia para mantermos um compromisso de hombridade, de honestidade com a nossa consciência, que nos obriga a agir de acordo com a nossa crença. E eu tenho certeza que para cada um aqui dentro, esse é o maior desafio na vida, de tentar viver de acordo com os postulados que abraça, que não é fácil. Porque o mundo, em função das suas características negativas, conspira fortemente contra a luz, contra o bem, contra as coisas boas. A maioria ainda se encontra aqui no estado de sono, transitando para outras faixas de consciência. E nós somos a ponta de vanguarda de consciências mais ampliadas, porque compreendemos coisas que a maioria das pessoas não compreende e das quais está distante. E que não nos é mais cobrado os sacrifícios dos antigos cultos iniciáticos, como ainda é para a maçonaria, para a Rosa Cruz, embora com relativos abrandamentos na atualidade. Mas nós enfrentamos as dificuldades do dia a dia, a incompreensão dos nossos próprios familiares, porque são poucos aqueles que vivem com pessoas que partilham das mesmas crenças, dos mesmos ideais. Então já começa dentro do lar uma luta muito grande. Jesus já dizia: eu vim para que haja guerra, e para que o fogo se ateie logo e se incendeie, e onde o pai estará contra o filho contra o pai, a esposa contra o marido contra a esposa.
é uma metáfora para representar esses embates que nós vivenciamos diariamente, né? Para tentarmos ser honrados com as crenças que abraçamos, vivendo de acordo com elas. Mas há aquela semente que cai em terra boa e frutifica, e cada fruto produz outros 30, outros 60, outros 100. E a semente que cai na terra boa, segundo a explicação do próprio Cristo, é aquele que ouve os seus ensinos, é aquele que compreende esses ensinos e é aquele que os vivencia no seu dia a dia. Então, para que a semente dê frutos, é necessário que nós tenhamos a compreensão dos conhecimentos espirituais, conheçamos eles, primeiramente, consigamos compreendê-los e introjetá-los em nossa consciência e, o mais importante, consigamos vivê-los, que é o maior desafio para o espírita na atual conjuntura. E quando o espírita conseguir viver a sua doutrina, ele estará nesse grau de consciência, avançando na direção da consciência objetiva. Estará com a consciência plena de si próprio, da sua realidade transcendental, avançando para o contato direto com as realidades soberanas e infinitas da existência, porque a sua consciência se ampliará, afastando-se dos estreitos limites dentro dos quais atualmente se configura. E a nossa psicologia, que atualmente é a do lupus homini, do Thomas Hobbes, né? Homem, lobo do próprio homem, que explora o seu semelhante, que se vicia o seu semelhante, que subjuga o seu semelhante, para uma psicologia diferente, onde haja uma preocupação maior com a pessoa humana, um respeito maior com a pessoa humana, um relacionamento mais digno entre os seres humanos, não marcados pela exploração e pela subjugação, contradições do grau de consciência no qual todos nós estagiamos, no grau de consciência em que todos nós repousamos. E nós sabemos, então, que nós somos seres imortais, né? Nós acreditamos na divindade, na nossa imortalidade, nas vidas sucessivas, na pluralidade dos mundos habitados, nos ensinos do Cristo. Mas e daí? Mas e agora? O que fazer com tudo isso? Qual é a utilidade desses ensinamentos, desses conhecimentos para nós? Allan Kardec escreve no Livro dos Médiuns, no item 350, o seguinte: não adianta, de nada adianta, crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz com que aquele que a tem, aquele que a espose, se transforme numa pessoa melhor. Então, o Espiritismo, se não nos transformar interiormente, qualitativamente, para melhor, não terá benefício nenhum para as nossas vidas, utilidade nenhuma para as nossas vidas. Então, se nós confrontamos todos esses conhecimentos, nós devemos buscar vivê-los, porque se nós não os vivê-los no nosso dia a dia, eles não nos terão serventia alguma. Porque o que fará a diferença para nós não é o fato de sermos espíritas ou não. Embora, como os próprios espíritos esclarecem, os conhecimentos espíritas auxiliam no processo de desencarne a ter uma compreensão melhor do mundo espiritual. Porque o homem compreende o que está acontecendo consigo próprio, mas não interfere em nada no seu estado na outra vida. O que vai interferir no seu estado na outra vida é o que ele fez desses conhecimentos.
E não podemos olvidar que muito se pedirá àquele que muito recebeu. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos traz a missão de cada ser humano no planeta Terra, o objetivo da encarnação. Em síntese, é o melhoramento progressivo, o autoaperfeiçoamento, o crescimento para Deus, o avanço na direção do Pai, onde seremos um com Ele, nosso pensamento estará ligado com o dele, como estava Jesus com o Pai, ao dizer, eu e o Pai somos um, porque estavam com os pensamentos interconectados. Embora Jesus estivesse mergulhado nas limitações terrenas, o seu pensamento estava plenamente integrado no pensamento cósmico, no pensamento divino, de onde trouxe para nós o oceano da sabedoria suprema que nós encontramos no Evangelho, nessa mensagem sublime que ele nos traz. Então a nossa missão como espírita é muito maior, porque nós somos cônscios disso e temos que trabalhar com maior ênfase no nosso desenvolvimento interior. André Luiz, na obra Missionários da Luz, esclarece, nos capítulos 12 e 13, que ele analisa o processo da reencarnação, que muitas pessoas, por estarem nesse grau de consciência de sono, reencarnam segundo as leis biológicas da vida, segundo as leis naturais da vida. Mas, quando as pessoas apresentam um nível de consciência maior, elas próprias interferem no processo encarnatório e quando vão desempenhar uma tarefa específica na Terra, em alguma atividade que traga benefícios maior para os outros, como é o nosso caso, todos nós aqui na nossa condição de trabalhadores espíritas, não importa a nossa ocupação dentro da casa espírita, nós temos uma missão específica nesse sentido. Todos esses que vêm para a Terra com uma programação nesse sentido, têm toda uma atenção de espíritos superiores e de si próprios, voltadas para o planejamento encarnatório. Nós não viemos para cá a esmo e não viemos parar no espiritismo por acaso. Nós somos chamados e nós temos um compromisso nesse sentido. Nós temos um trabalho para realizar, que é a nossa missão dentro da casa espírita, é a nossa missão enquanto espíritas. E não podemos fugir a essa programática, senão nos sucederá o mesmo que sucedeu aos espíritos que são relatados nos Mensageiros, também obra de André Luiz, que regressam para o mundo espiritual após terem sido médiuns, doutrinadores, palestrantes, trabalhadores da casa espírita, em condições terríveis para a espiritualidade, com grandes desarmonias, com grandes desequilíbrios, e formando um grupo de apoio num dos departamentos do nosso lar para se ajudarem e programarem uma próxima encarnação a fim de se realinhar. Então nós não podemos e nem queremos voltar para a espiritualidade nessa condição. Jesus falava também da parábola dos talentos, em que a cada um foi dado alguns talentos de acordo com a sua capacidade. Resumindo, um ganhou 5 talentos, outro 3, outro 1. O que ganhou 5 aplicou aqueles talentos. Talento era o nome de uma moeda corrente na antiguidade, mas que pode ter duplo sentido também. Pode ser talento interior, pode ser qualidade da alma, pode ser capacidade do ser. E este aplicou e dos 5 talentos conseguiu mais 5. O outro dos 3 talentos conseguiu outros 3. O que tinha só um talento ficou com medo, enterrou aquele talento, e quando o Senhor voltou e pediu a prestação de contas, ele restituiu só aquele talento. E o Senhor lhe repreendeu, porque ele deveria ter desenvolvido aquele talento, e não fez. E nós possuímos
vários talentos, que são as nossas potencialidades, e nós temos que pô-las a serviço do trabalho que desempenhamos na casa espírita e principalmente a serviço da nossa condição de espíritas em todos os momentos da nossa vida. O espírito Humberto de Campos, quando retornou à espiritualidade, reencontrou um antigo amigo chamado Custódio Saquarema. E após terem se cumprimentado num abraço estreito, como fazem dois amigos que há muito não se veem, estava muito curioso para saber da condição do seu amigo na espiritualidade, por sabê-lo filho de pais espíritas. Imaginava, por dedução, que a sua condição na espiritualidade era muito favorável, era muito positiva. E Custódio Saquarema, vindo de encontro a essa interrogação íntima de Humberto de Campos, logo esclareceu que não, que ele era filho de pais espíritas, que logo, ao sair da adolescência, possuía raciocínios lógicos, e mesmo que com os convites e apelos constantes dos pais para que seguisse o caminho doutrinário, o caminho espiritual propiciado pelo Espiritismo, ele, esclareceu Humberto de Campos, trouxe consigo, como a maioria de nós o traz, atrelado ao seu campo psíquico, um conjunto de obsessores, de inimigos espirituais e desafetos, que passaram de uma forma muito sutil a conduzi-lo em sua vida, que ele chamou de obsessão pacífica. Era como se ele ouvisse uma voz dentro de si mesmo. E quando os pais, na juventude, pediam para ele seguir o caminho dentro da doutrina espírita, uma voz lá dentro dizia: não, o teu tempo agora é o da juventude, é o da alegria, é o do gozo, é a da realização, do festejamento. Coisas da alma, preocupações filosóficas, isto é coisa para a madureza, se não para a senectude, para a velhice. E ele foi para a faculdade, bacharelou-se em Direito, e quando tinha se formado, novamente os apelos dos pais e dos seus benfeitores espirituais, para que adentrasse na seara espírita, e estudasse e se espiritualizasse. Mas os apelos íntimos dos seus obsessores foram mais fortes. Não, o momento agora é da tua carreira, do teu trabalho, de te estabeleceres, de te firmares na vida. Coisas da alma, isso não condiz com as tuas necessidades do momento. E ele seguiu o curso da sua vida. Os pais desencarnaram, e ele constituiu a família, e por amigos inspirados pelos benfeitores da espiritualidade, novamente foi chamado a iniciar o seu caminho espiritual, a sua jornada de desenvolvimento interior dentro dos horizontes espíritas. Mas prevaleceu a obsessão pacífica, os apelos dos obsessores. Não! O que dirá tua esposa e os teus filhos, que necessitam do teu amparo, que necessitam da tua assistência? Isto não é para ti no momento, deixa para mais tarde, quando houver condição para tal. E avançou a sua vida entre a família, os negócios, as preocupações mundanas, e chegou à velhice. E afirma Custódio Saquarema que foi visitado pela velhice e pela enfermidade, pela doença, as duas enfermeiras da alma que andam de mãos dadas na terra, convocando a fortes reflexões. E ainda ali, naquelas condições, os benfeitores da espiritualidade fizeram apelo para que ele voltasse-se para o seu mundo interior,
para que ele se aproximasse dos conhecimentos espíritas e renovasse o seu panorama íntimo. E foi quando as vozes dos seus obsessores se fizeram mais fortes, firmes e irônicas, satirizando. O que dirá tua família? Teus filhos dirão que beiras a esclerose, a loucura. Imagine nessa etapa da vida a comunicação com os mortos, reencarnação. Isto não é coisa para ti. E ele desencarna nessas condições, sem ter aproveitado todas as ensanchas, todas as oportunidades que ele teve na vida para honrar os seus conhecimentos, para honrar os seus compromissos, que ele havia anteriormente, antes de encarnar, livre e espontaneamente assumido. E ele pede então para Humberto de Campos que vá e escreva para os homens na Terra, contando-lhe o seu histórico pessoal e pedindo para que se fale da valorização do tempo, da potencialidade de cada tempo, de cada segundo na romagem terrena, a fim de realizarmos as conquistas da alma, a fim de amealharmos a verdadeira propriedade, a legítima propriedade, que é essencial e que é indispensável para cada um de nós. Allan Kardec ainda escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 17, Sede Perfeitos, que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que este emprega para tornar-se melhor e para domar as suas inclinações más. E este deve ser o nosso norte, o nosso parâmetro para nos conduzirmos, enquanto espíritas, em nosso processo de autoaperfeiçoamento, no nosso processo de desenvolvimento interior. Um outro espírito, chamado Cornélio Pires, afirma o seguinte através do Chico Xavier: obrigação para hoje seja atendida de vez, que a vida espera amanhã aquilo que não se fez. Então nós gostaríamos de finalizar as nossas colocações da mesma forma como nós a iniciamos, repetindo aquela afirmação evangélica que simboliza a missão de cada um de nós enquanto cristão, enquanto espíritas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da terra, mas sim sobre o velador, sobre a candeia, sobre o candelabro, de modo que alumie a todos que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Nós agradecemos a generosa atenção de todos, a acolhida fraterna, manifestando mais uma vez a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos aqui, e esperando ter, de alguma forma, ainda que minimamente, cooperado, em acrescentar alguma reflexão em torno da condição de espírita que todos nós ostentamos aqui e que nós sabemos que é muito difícil de honrar através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Que Jesus nos abençoe e seja sempre o nosso esteio, o nosso sustentáculo pelas asperezas que enfrentamos na vida, iluminando o nosso caminho e favorecendo a nossa romagem pelos vales dificultosos da terra, promovendo o nosso bem, a nossa edificação, a nossa iluminação interior, o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e siga sempre conosco.